Que a graça e que a paz do Senhor Jesus ela esteja presente na sua vida e que esse seja um dia muito maravilhoso com a presença do Senhor ao teu lado. Estamos trazendo aqui mais uma devocional de esperança e vida. E hoje quero falar com você sobre o tema: você precisa mesmo disso? É uma pergunta para nós refletir, para pensarmos sobre a nossa vida. E que muitas vezes nós agregamos ou adquirimos muitas coisas na nossa vida e que, na verdade, elas não são necessárias. E que devemos fazer, de tempos em tempos, fazermos uma revisão da nossa vida. Fazermos uma revisão porque muitas vezes tem coisas que podem ser deixadas, tem coisas que podem ser descartadas, que não vão interferir, não vão mudar o curso da nossa vida. Eu quero ler com você aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, apenas o versículo 1, em que o autor de Hebreus assim escreveu: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há um autor chamado Ricardo Sandler. Ele escreveu num de seus livros, o livro chamado Maverick, e ele então diz o seguinte, que certa vez eles estavam em uma reunião da empresa, e aí em determinado momento, quando eles analisavam assim o orçamento da empresa, para ver se comportava, se permitia que eles pudessem vir adquirir alguns armários que eles precisavam, que julgavam que precisavam da empresa, e verificaram que existia um valor destinado e permitia então assim eles poder comprar mais armários para a empresa, aquele grande escritório, para que eles pudessem guardar as coisas, os materiais e tudo mais, os documentos que eles possuíam. Mas, em dado momento, aquele homem, então, ele disse o seguinte: vamos parar, vamos dar um tempo e vamos fazer o seguinte. Antes de nós comprarmos, nós vamos fazer uma avaliação e vamos revisar tudo que nós temos guardado dentro dos nossos armários. Então, aquele escritório, eles começaram ali, todos aqueles funcionários, que eram um total de mais de 15 pessoas que trabalhavam naquele local, e eles começaram então a fazer uma revisão, e a ordem que foi dada era o seguinte: revisem todas as pastas, vejam o que está dentro, guardado nessas pastas, e vejam o que pode ser descartado, aquilo que não tem utilidade para nós aqui na empresa, que não vai interferir, que não vai nos afetar no nosso dia a dia de trabalho. E cada um então foi e começou a fazer aquele serviço, aquela determinada ordem, começaram a cumprir. E quando chegaram ao final do dia, depois que eles fizeram toda aquela revisão de todos os armários que tinham, e era uma quantidade muito grande, então acabou que eles conseguiram esvaziar 11 armários. E não eram armários pequenos, eram armários grandes. E conseguiram mudar até mesmo o layout do seu escritório, mudar algumas coisas ali dentro, quando foram retirando aqueles armários de dentro daquele espaço onde funcionava o escritório deles. E isso trouxe para eles mais possibilidades, um desenvolvimento melhor, e eles não se sentiram assim preocupados em descartar aqueles armários, porque os que ficaram ainda tinha muito espaço para que eles pudessem guardar os documentos e todas as coisas necessárias. Esta ilustração serve para nós analisarmos na nossa vida que muitas vezes nós somos, como o texto nos diz, somos assediados pelo pecado.
E nós vamos guardando dentro das nossas vidas muitas coisas. O nosso coração vai sendo um arquivo que vai se acumulando muitas coisas e pecado não agrada a Deus. Pecado nos separa de Deus. E isso tudo vai se acumulando, vai se avolumando. E nós não fazemos uma revisão. E aí, isso vai trazer prejuízos para nós. Às vezes nós vamos chegar a pensar o seguinte: olha, eu preciso de mais um espaço para guardar mais algumas coisas. Mas a questão é, nós precisamos fazer uma revisão de tudo quanto está em nosso coração, de tudo quanto está arquivado em nosso coração, que às vezes pode ser a mágoa de alguém, a ingratidão que recebemos de alguém, aquilo trouxe uma mágoa. O problema também é que muitas vezes nós estamos irados, com raiva. Nós vamos acumulando isso em nosso coração, nós vamos deixando que ser seduzidos por estas coisas que vão se avolumando na nossa vida. E acaba se tornando um grande peso para podermos viver. E é o que muitas pessoas chegam a dizer: olha, a vida para mim não tem sentido. Não tem sentido porque o seu coração está tão cheio de tantas coisas, tantos armários que estão ocupando o espaço ali, tantas coisas guardadas e que precisam ser retiradas dali. O texto que lemos diz o seguinte: desembaraçando de todo o peso do pecado. E o autor diz o seguinte: de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Nós somos assediados todos os dias, em todos os momentos, com coisas que são frutos do pecado. E isso nós temos que filtrar, nós não podemos permitir que isso entre em nós, que permaneça em nós, porque isso vai trazer prejuízos na nossa vida. Por isso é importante nós fazermos isso. Nós temos que nos deleitar o nosso coração na vontade de Deus. Nós temos que colocar em nosso coração a vontade do Senhor. Permitir que Deus, Ele faça aquilo que deseja em nós. Por isso, é um dia que para você fazer esta revisão, para você parar, analisar. Talvez você vai precisar até de uma folha de papel para você anotar tantas coisas que às vezes estão ali acumuladas, avolumando dentro do seu coração, ocupando o espaço que poderia ser preenchido e deve ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus, com a vontade de Deus, com o amor de Deus, com a graça do Senhor nosso Deus. Então, faça essa revisão na tua vida. Revisa o que está dentro do teu coração. Peça a Deus que tire todo aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que está ali pesando o teu coração. E a proposta é para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta, para que nós possamos viver a vida que nos está destinada, está determinada por Deus para nós vivermos. E para que possamos viver com alegria, com sabedoria, com prazer, a vida que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Faça esta experiência na sua vida. Tire toda a mágoa, todo o rancor, toda a injustiça, toda a mentira, tudo aquilo que não é da parte de Deus. Tire tudo isso da sua vida. Ore, fale com Deus e vá pedindo ao Senhor que venha preenchendo esses espaços na tua vida, e você verá que depois que você fizer se livrar de todo esse peso do pecado que tenazmente tem te assediado, você vai se sentir muito mais leve, muito melhor, você vai se sentir que há um grande espaço no teu coração. E o melhor, esse espaço vai ser reorganizado por Deus. Ele vai ser habitado pelo Espírito Santo. Vai ter espaço na tua vida para que a vontade de Deus se cumpra, aquilo que Deus estabeleceu, cumpra-se na sua vida. Experimente, faça isto, e você terá um dia e um abençoado, uma vida maravilhosa com a presença do Senhor dentro do teu coração, em nome de Jesus.
Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.